Abençoe. Gente, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu estou numa ira que eu estou com essa Bíblia aqui. Se você vê o tamanho desta Bíblia, esta Bíblia, esta Bíblia é da minha secretária. Esta Bíblia é motivo de zombaria e de repreensão quase que cotidiana. Porque eu sou defensora do livro, né? Então eu acho muito importante você ter o livro sagrado. Nada contra os aplicativos da Bíblia. Mas, irmão, para mim a Bíblia é a Bíblia, né? E aí toda vez que eu vou pregar, e aí eu falo, Mara, tua Bíblia, cadê? Só que é tão pequena, né? Aí ela tira e diz, olha, minha Bíblia está aqui. Aí eu pego, eu olho, eu digo assim, Maraísa, você não tem vergonha não? Ela, vai, é a Bíblia. E eu sou obrigada a engolir seco. Então, já deve ter o quê? Uns 3 meses que eu venho zombando da Maraísa. Zombando, perturbando, perseguindo, dizendo, Mara, tome vergonha na sua cara, você é uma mulher de mais de 1,70 m de altura. E parará, parará. E quando foi hoje, cadê minha Bíblia? Falei, não, Senhor, eu não acredito. Aí Mara está ali do meu lado assim, ó. Você tem noção da humilhação que eu estou passando hoje aqui nessa igreja? É, Mara, Deus te honrou, Deus honra os pequenos, Mara. É o pequeno que Deus usa, Mara. Glória a Deus. Abra comigo as suas Bíblias, suas mini Bíblias, seus aplicativos sagrados. Tudo que você tem que traz a palavra de Deus aí. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. O Senhor nos trouxe aqui para ouvir a sua voz, e não há nada melhor do que ouvir a sua voz. Oh, aleluia. Se tiver pentecostal na casa, reaja dizendo glória a Deus. Você sabe como é que eu sei se tem pentecostal, né? Quando um dá glória, o outro se sente na obrigação de reagir dizendo aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É tudo pentecostal, aleluia. Vamos ao texto sagrado. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. Capítulo 19. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Versículo 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram-na 4 partes dela, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos lançar sortes sobre ela, para ver de quem será, em quem caberá, em outras versões. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi isso que fizeram os soldados. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de ísopo, lhe chegaram até a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era grande a preparação daquele sábado, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e que fossem tirados de lá os crucificados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele havia sido crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo, eu acho que é a bateria. Está vermelho, eu acho que é a bateria, será que não? Vendo
cadê gente? Chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram, para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. E você diz amém por essa palavra? Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3. Você vai dizer assim para o vizinho: quebrar não quebra. Não contei até 3 ainda. Sem ansiedade, você está precisando de ajuda. Calma, no 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para o vizinho e vai dizer: quebrar ninguém quebra. Meu Deus. 1, 2, 3, vai! Ninguém quebra. Ninguém vai quebrar aquilo que você fundamentou em Cristo. Ninguém vai quebrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, nós lemos aqui 3 momentos, né? 3 cenas de um mesmo contexto, de um mesmo capítulo da crucificação de Jesus. Esse momento foi, sem dúvida, um momento literalmente crucial da nossa vida e do ministério de Cristo aqui na terra. É por causa desse momento que nós estamos aqui. Foi para este momento que ele foi enviado. Então esse momento envolveu muita coisa. Envolveu coisas antes, durante e depois. Antes, rejeição, abandono, escárnio, açoite, coroa de espinho. Sem dúvida a gente está falando de um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Jesus foi traído por Judas, negado por Pedro. Seus discípulos se dispersaram dele nesse momento. João foi o único que, assim como Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, conseguiram ir até o Calvário. E tantas coisas estão acontecendo nesse momento. Ele já tomou 40 açoites, já foi açoitado severamente. Está sofrendo agora muita dor, tentando respirar. O seu pulmão está sendo sufocado com o seu sangue. E ele está pendurado com ferros que raspam entre as suas juntas para pregar seu corpo no madeiro. Então eu estou falando de uma dor constante, contínua e latente. E vivendo esse momento agora, sem dúvida, a maior dor de todas. E não é a dor no corpo, é a dor no espírito, de perceber que nem o rosto do seu pai, seu Abba, Deus, que sempre esteve em sua direção enquanto ele cumpria a sua vocação aqui na terra, naquele momento se vira e não está mais em seu favor. É a primeira vez que ele sabe que não está sendo visto por Deus. Elohim, Elohim, labak sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? Então veja, se nós nos sentimos solitários, entristecidos, vez ou outra deprimidos, confusos, angustiados, tendo amigos ou o auxílio do Espírito Santo ao nosso lado, imagine como está o contexto da alma, da mente, do corpo de alguém que foi desamparado completamente. Ainda que outra pessoa passasse um momento de dor semelhante no que tange a carne, isso jamais se compararia ao que Jesus passou, porque nós estamos falando da tricotomia de um ser que ficou totalmente isolada e sozinha. É uma experiência que a gente não saberia nem como narrar aqui nessa noite, porque ninguém antes dele e nunca jamais por causa dele, ninguém depois dele jamais saberá o que é abandono completo na tricotomia do ser. Só ele soube o que é isso, na pele, na alma, no espírito. E esse momento foi um momento de trevas na terra. Coisas muito estranhas aconteceram nesse momento. A dispersão dos seus discípulos, e aquele que se auto-intitula como o discípulo a qual Jesus amava, está ali, mas está
num cenário aonde é natural perguntar-se: o que aconteceu com o meu herói? Com aquele que faz os cegos verem, os surdos ouvirem, os coxos andarem. E essa ideia é corroborada pelos soldados e por muitos outros fariseus que estão ali à volta, dizendo: ora, se é o Filho de Deus, por que não salva a si mesmo? Por que ele não desce? Então a gente está falando do alto nível de vitupério, de escárnio, de vergonha. E João está naquele contexto. Maria não para de chorar. Maria, mãe de Jesus, começa a chorar copiosamente. Ela é a educadora do Filho de Deus. Então para ela não é só Deus que está ali, mas o menino que ela criou desde que nasceu em seu ventre, de fato a sua mãe. E ela entra numa crise de choro. E o texto diz que ela chora tanto e sente essa sensação de abandono, só um parênteses, a ponto de Jesus ter que promover uma adoção imediata para consolar ela. Que é quando Jesus olha para João e diz: olha, filho, eis aí a tua mãe, olha, mulher, eis aí o teu filho. E desde aquele dia João passou a receber Maria em sua casa, para que houvesse um consolo. Então a gente está falando de muita dor. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me acompanhando. A gente está falando de muita... Vamos, a gente está falando de muita dor. A gente está falando de caos completo. A gente está falando de um acervo na mente de João. Se coloque agora no lugar de João, porque ele é a testemunha de tudo que nós lemos hoje aqui. A gente está falando de alguém que tem um acervo de promessas na cabeça, que durante 3 anos e meio, quanto tempo, gente? Andou com ele, almoçou com ele, jantou com ele, viu milagres, foi mentorado por ele, renunciou à empresa, CNPJ, por amor a ele, deixou absolutamente tudo para segui-lo, acreditando em cada uma das suas palavras. Quais palavras? Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Verbo vivo que se fez carne, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o esperado das nações, o desejado dos milhares. Ele acreditava em tudo. Rosa de Saron, lírio dos vales, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este foi o testemunho que João Batista ouvia. O leão da tribo de Judá vai rugir e vai resgatar o seu povo. Olha, ele é o nosso herói. Então eu vou largar a empresa, eu vou deixar minha família uns dias, e se tiver alguém que não concorde comigo, eu estou disposto a deixar pai, mãe e tudo por amor a ele, porque ele é tudo que eu aguardo, é tudo que eu espero, é tudo que faz valer a pena qualquer coisa que eu passe, qualquer coisa que eu faça, ou qualquer coisa que eu esteja disposto a deixar de fazer, dele, por ele, para ele. Então pense, eu estou falando de homens que largaram tudo, tiveram problemas familiares, problemas financeiros, mas vale a pena. É ele, por ele vamos largar, por ele vamos seguir, por ele vamos deixar, por ele vai valer a pena. É ele, é o Filho de Deus, Pedro, é o Filho de Deus, João, é o prometido de Isaías, é aquele que nós esperávamos vir, é o cumpridor de promessas. Veja como ele cura, veja como ele restaura, veja como ele levanta, veja como ele ajuda, veja como ele consola. As suas palavras são poderosas. É ele, é ele, é ele. Só que agora é ele fragilizado, vulnerável. Agora é ele sangrando e cheio de hematomas. Agora é ele com a cabeça um pouco inchada, porque a coroa de espinhos perfurou a carne, porque pegavam uma cana, um bastão, e batiam diretamente na cabeça dele no momento da tortura, já com a coroa de espinhos. Então imagine, batidas na cabeça com uma coroa de espinho. Então ele está inchado, ele está vulnerável. Tiraram as vestes dele, você viu? Tiraram a compostura da sua túnica, ele está nu.
Ele está só com uma tanguinha, como você costuma ver em alguns filmes, exposto, sabe? Exposto ao vexame completo. O santo de Israel, nu, seminu. Toda a vaidade da sua honra reputada a nada. Sua glória reputada a nada. E estão pensando assim: nós fizemos isso com ele. Roma pensa: nós fizemos isso com ele. Os fariseus e sumos sacerdotes pensam: nós vencemos, nós fizemos isso com ele. Mas o que o apóstolo Paulo vai escrever quando escreve a Roma é que não foi ninguém que fez isso com ele. Ele fez isso com ele. Ele fez isso por nós. Ele fez isso por Deus. Deus fez isso por nós. Ele não usurpou. Ele não se valeu de ser Deus, mas antes abdicou de toda a sua glória. Se fez homem como nós, carne como nós. Aí João vai escrever assim: olha, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de justiça, cheio de verdade. Então eu estou falando de um João que agora está vendo Jesus no Calvário, mas esse Jesus é o espelho contraditório de tudo que motivou ele a segui-lo até hoje. Ali não há força, ali não há inspiração, ali não há motivação, ali só tem dor, rejeição, abandono, pecado. Mas João fica até o final. Como é que João consegue ficar até o final? Por que João fica até o final? E o próprio João vai descrever para a gente o que fez ele permanecer ali. Eu amo muito essa passagem e eu nunca começo a pregá-la dessa maneira. Eu sempre começo a pregá-la a partir de Gênesis 1, depois eu passo para João 1 e eu termino em João 19. Só que nessa noite, Deus aqui em nosso meio falou para eu falar sobre como João evidentemente sentia-se nessa hora. Porque você vai entender que apesar de não estar vendo isso acontecer agora no Calvário, o fato de ter sido crucificado com Cristo te coloca numa posição onde às vezes você vai ter que se ver como João. E a primeira coisa que o Espírito Santo quer nos instruir, eu quero passar 3 instruções pela palavra do Senhor nessa noite para a sua vida. Quantas instruções? Quantas instruções? Segura só um pouquinho, rapazes. Mas não me deixem, não me deixem. 3 instruções para a sua vida. Veja, primeira delas: o que não vai me fazer desesperar-me nesses momentos de dor, aonde eu penso que as promessas de Deus já não fazem mais sentido na minha vida. Porque, gente, a gente está falando aqui do espelho contraditório do Calvário com o poder de Deus. Ali é fraqueza, ali é rejeição, ali é abandono. Mas na verdade tudo aquilo culmina o poder, a glória que há de ser revelada. Só que para quem está vivendo essa realidade no tempo presente, é muito contraditório. Você não consegue nem se lembrar de tudo que ele falou. Por quê? Porque diante do que você está vivendo agora não faz sentido. Deus falou com você sobre prosperidade, você nunca deveu tanto na sua vida. Deus falou com você sobre honra, você nunca se viu em situações tão humilhantes quanto aquelas que você tem passado agora. Deus falou com você sobre ministério, sobre chamado, e a sua vida nunca foi tão medíocre espiritualmente. Então são coisas contraditórias diante daquilo que Deus falou, e isso vai bugando a sua mente. Então me parece que assim como João, você também está num ambiente onde tudo aponta para caos, onde tudo aponta para dor, onde as respostas parecem não fazer sentido diante das perguntas que você vem cultivando. Só que num momento como esse, normalmente quem fala é a nossa alma e não o espírito. A nossa alma quer tomar frente num momento ápice de dor, de desespero, de luto, de desemprego, de falta de dinheiro, de problema de saúde, de enfermidade, de diagnóstico, de laudo médico. Eu não sei qual é o teu calvário,
Mas num momento como esse, parece que tudo que você ouviu até aqui não faz sentido nenhum. Você não vai ser pregador a nada, você nunca vai ser pastor, você não vai ter família nenhuma, a tua empresa não vai desenvolver, você nunca vai crescer, parece tudo contraditório, a mensagem parece essa. É difícil crer, porque a alma toma conta desse momento. Agora, aonde está a instrução? Fica aqui a pergunta: por que a alma de João não entrou no cenário? A alma de todo mundo entrou no cenário, gente. Como é que você sabe disso, Camila? Pedro negou 3 vezes. Quem negou? O espírito? Não, a alma, o desespero, a angústia. Quando falaram, tu és um deles, eu te vi com ele, eu não sei do que você está falando. Aí outro disse, você é um dos tais. Ele disse, eu não sou. Aí o outro disse, eu vi você andando com ele, você estava lá quando cortou a orelha do soldado. Ele diz, eu não sei do que você está falando. E o galo canta. A alma dele entra em amargura. Ali quem negou não foi a intenção original, não foi o espírito, foi a alma desesperada por causa do contexto. Foi a alma. Judas, como é que traiu? Alma. Alma, o espírito não trai, quem trai é a alma. A alma, a dor, o contexto, o dinheiro, o medo, a dúvida. Tá bom, me dá aí 30 moedas. Ele ficou feliz, ficou realizado? Não, ele terminou matando-se, suicidando-se. E o que foi isso? Foi a perturbação da sua... Davi sabia que a alma era tão perigosa, tão perigosa. Você precisa ter tanto cuidado com a sua alma, que ele conversava com a alma no espírito. Como assim? Ele ministrava sobre a sua alma em canções, em orações e verbalmente. Você vai ver Davi dizendo assim para a alma se aquietar dentro dele: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? É o espírito que tem de Deus uma palavra acalmando a alma e dizendo: por que te inquietas? Por que você está me perturbando? Vamos traduzir aqui: por que você está me deixando louco? Por que você está me deixando maluco? Por que você está me trazendo tantas perturbações e agravos na minha mente? Aí ele se lembra que tem uma promessa, ele se lembra que tem uma palavra. Aí ele começa a ministrar sobre a alma dele, e ele começa a dizer assim: não se apavore, espera em Deus, pois ainda o louvarei, ainda o louvarei. Ainda que tu estejas abatida, ó minha alma, espera, pois ainda o louvarei. Aí Deus está falando com alguém aqui: eu não te trouxe para nenhuma outra coisa senão para acalmar a tua alma, diz o Senhor. Você não vai ficar maluco, você não vai ficar desequilibrado. Enquanto eu estou pregando aqui, o Senhor me manda dizer: eu estou organizando os teus pensamentos através da minha palavra. A alma faz isso, sabe, gente? A alma faz isso. Quando você quer dar na cara de alguém, é a alma. Ué, mas não é crente? É, mas tem alma. Quando você quer fazer um barraco, é a alma. É a alma. A alma quer dar show. A alma quer dar show. A alma reage imediatamente a circunstâncias, contextos, palavras. Por isso que só o Espírito tem o poder de dizer para a alma: se aquieta. Eu vou lá e vou mostrar para ele que eu sou homem, mas não sou bobo não. Aí o Espírito diz: calma, se aquieta, você é homem de Deus, você é diferente. Não, agora ela vai ver que eu sou crente, mas não sou trouxa. E aí o Espírito Santo diz: que é isso? Você não é como eles. Você tem promessa, você tem palavra. Depois como é que vai ficar teu testemunho? Aí o Espírito vai ministrando. Aí a gente vai guardando a mão, vai guardando o soco, né? Vai guardando as palavras de ofensa. Como é que João conseguiu fazer isso? Camila, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu tenho sentido, Camila, enquanto você está pregando aí, eu tenho sentido que quem tem atormentado a minha vida é a minha alma. Como é que eu faço então para botar ela no lugar? A mesma coisa que João fez, só tem uma coisa que a alma obedece: palavra de Deus.
Então você precisa ter consciência de qual é a palavra que está sobre a sua vida. Por que João não fica desesperado? Por que ele não pega uma pedra e dá na cabeça de um daqueles soldados? Por que ele não age intempestivamente como o instinto de sua alma? Porque dos 7 aos 9 anos de idade, o judeu precisa aprender e a ter de cor todas as profecias messiânicas que os grandes profetas, incluindo principalmente Isaías, falou sobre o Messias. Eles precisam ter de cor. Eles precisam ter de cor. E Isaías tem, e João tem essa profecia de cor. Então, quando por 3 vezes o texto diz: para que se cumprisse a escritura, para que se cumprisse a escritura, para que se cumprisse a escritura, você vai ver que as 3 vezes está mencionando o profeta Isaías. E ele tem isso de cor. O que ele tem de cor? Aquilo que ia acontecer com o Messias. Então ali na hora, a alma dele pode estar tão descompensada quanto a alma da Maria. Só que ele consegue manter o controle no meio daquele caos. Por quê? Porque ele tem consciência completa de qual é a palavra que está regendo aquele momento. Preste atenção. Ele diz assim: olha, os soldados pegaram as suas vestes, rasgaram em 4 partes, pegaram a sua túnica e começaram a lançar sortes. No campo humano, o que está rolando ali? Vingança, zombaria, afronta, humilhação, ruindade, malignidade. Isso no campo humano. Agora, João conhece qual é a palavra que está sobre o Cristo. Então, enquanto ele está vendo aquilo, ele não dá vazão à sua carne, porque ele interpreta aquele cenário. E ele entende que aquele cenário nada mais é do que o cumprimento de uma palavra que estava sobre o Messias. E a palavra era exatamente esta. Qual era a palavra, Camila? Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi isto que fizeram os soldados. Então agora eu vou te fazer uma pergunta que está implícita aqui no texto. A verdade é que os soldados só estão fazendo isso porque uma palavra dita pela boca do profeta Isaías já estava determinada sobre Jesus. Jesus é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre os homens. O que é verbo? Verbo é palavra. Então preste atenção, a palavra é Deus, e Deus é a sua palavra. A palavra é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Então, se Deus libera uma palavra, ela não volta vazia. Antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz, ela vai se cumprir. Se isso acontece sobre a vida de qualquer um de nós, imagine sobre a vida de quem é a própria palavra. Então vai se cumprir. Diga comigo, vai se cumprir. Diga de novo, vai cumprir. O que vai cumprir, Camila? A palavra. Só que João está vendo aquele cenário e ele está entendendo que não é ruindade, não é só vingança, não é só malignidade, e é isso que faz ele manter o equilíbrio. O que faz ele manter o equilíbrio? O entendimento de que Jesus está debaixo de uma predita pela boca do profeta Isaías, que já antevendo este cenário, disse: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi isto que fizeram os soldados. Então, quem não tem palavra está olhando para a mesma cena que João está vendo e está dizendo: quanta vingança, quanta ruindade, quanta malignidade, quanta humilhação. Isso é uma injustiça, isso não podia ter acontecido. Como é que fizeram isso com ele? Pererê, parará, pororó, pururu. E João paradinho, calminho, olhando e entendendo o que? Isto aconteceu para se cumprir Então a maldade desses soldados é a palavra se cumprindo. A zombaria desses soldados é o plano de Deus em movimento. Toda essa humilhação está atendendo o propósito e o plano original do divino. Então tudo que aparentemente parece desastroso agora diante de mim, nada mais é do que a palavra de Deus em movimento no maior momento de dor, angústia e agonia. Aí ele termina dizendo assim: quem fez isso foram os soldados. E aí eu pergunto para você, se tudo que está acontecendo aqui está acontecendo porque havia uma palavra para que isto acontecesse, quem fez isso? A palavra ou os soldados? Mas ele também diz que foi isso que fizeram os soldados. Então eu te pergunto de novo, quem fez isso?
Eu queria isso mesmo, dividir as opiniões. Porque se você olhar com carinho, a resposta mais correta deve ser os dois. Porque a palavra se cumpriu através... Não foi isso? Sim ou não? Sim ou não? Então veja, quando eu estou debaixo de uma palavra, e quando eu tenho consciência de que palavra eu estou debaixo, até quem me odeia está cooperando, até quem me persegue está contribuindo. A palavra para se cumprir, se cumpriu através da vida desses soldados. Eles pensam que são eles que estão zombando, eles pensam que são eles que estão fazendo aquilo tudo, mas na verdade eles estão debaixo da batuta do Espírito Santo, que está comandando cada fração de segundos daquele momento. É o Espírito Santo, é a palavra de Deus comandando cada segundo daquele momento. O que eu estou falando aqui é tão sério, que você vai ver que quando Jesus é crucificado, Ele perdoa os pecados de todos aqueles que o reconhecem como Filho de Deus. Então a cruz traz salvação para todos, a cruz traz perdão para todos. Mas como Jesus sabia qual era a palavra que estava sobre ele, ele mesmo antes de morrer vai fazer uma oração para o Pai, e ele vai dizer assim: Pai, eu te peço, não lhes impute este pecado. Essa oração ele está fazendo pelos soldados. E por que ele diz este pecado? Porque ele sabia que aquele pecado eles não estavam fazendo só porque estavam fazendo, mas eles estavam fazendo porque estavam debaixo de um comando maior. Eles estavam debaixo do comando da palavra de Deus. Jesus está tão obstinado em cumprir a vontade do Pai, que ele está pedindo ao Pai: ó, esse pecado da veste, esse pecado da túnica, esse pecado da nudez, da exposição, este o Senhor perdoa. Por quê? Porque esses aí eles só estão fazendo porque a palavra do profeta Isaías tem que se cumprir. Então, para que se cumpra a palavra, este pecado o Senhor perdoa. Camila, eu não estou entendendo aonde eu entro nessa história. Já entrou. Jesus está dizendo: você não vai ficar desequilibrado com quem está te difamando, com quem está fofocando, com quem está se levantando contra a tua casa, com quem está se levantando contra a tua vida. Por que não, Camila? Porque nessa noite Jesus te trouxe aqui para te dizer que todas essas coisas cooperam, contribuem juntamente, segundo o propósito original do plano dele. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Levanta a mão direita, bota a esquerda na mesma altura. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, você vai descer a mão no ombro do vizinho. Quando eu disser 3, quem ainda está comigo, diga amém. Quem ainda está ligado, diga eu aqui. Quando eu disser 3, você vai abrir os braços no ombro dele. Você vai pesar a mão no ombro dela. Calma, e você vai deixar essa pessoa entender que ela não veio para uma noite gospel, não. Ela entrou numa casa de oração e sentou do lado de um profeta do Eterno, de uma profetisa do Eterno. Quando você botar a mão nele ou nela, o meu Senhor vai liberar unção por essa palavra. Julgos de cauterização de mente, para que você não interprete o contexto do que você está vivendo, vai cair por terra nessa noite. Levanta essa mão, Senhor. Aonde houver uma mão estendida agora, debaixo dessa palavra, abre o nosso entendimento para compreender que tudo que está acontecendo na nossa família, tudo que está acontecendo na nossa igreja, está cooperando para o cumprimento da tua palavra. É 1, prepare. 2, quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro dele ou dela e vai dizer assim: você está debaixo da palavra. É 1, é 2, é 3. Diga: você está debaixo da palavra. Tua casa está debaixo da palavra.
Tuas finanças estão debaixo de uma palavra. Recanto, lomanaga séria, remanacanchole, teu inimigo, teu adversário está debaixo dessa palavra. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Camila, mas você não sabe o que eu estou passando. Perdoe, faça como Jesus. Perdoe, porque debaixo de uma palavra até quem te odeia te ajuda. Debaixo de uma palavra até quem te persegue coopera. Remanaga sobre elementre que me açai de omésia. Debaixo da palavra, debaixo da palavra, o que era para estragar, o que era para azedar, vai promover, vai promover. E a palavra que está sobre você não é de maldição, é de ressurreição. Haverá recomeço, haverá restauração. Deus vivo. O que é? O que é estar debaixo de uma palavra, gente? O que é estar debaixo de uma palavra, gente? Meu Deus, baixa só um pouquinho, só um pouquinho. O que é estar debaixo de uma palavra, gente? Vou te falar o que é estar debaixo de uma palavra. O autor da carta aos Hebreus vai falar acerca da criação do mundo. E ele vai dizer assim, ó: porque céus e terra, tudo que existe e há, ou seja, tudo que você vê e tudo que você toca, preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso aqui. Tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que existe, tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da palavra de Deus. O que é uma palavra de Deus? O que é ter de Deus uma palavra na vida? Eu vou te falar o que é. É você ver Gênesis 1 começando assim, ó: no princípio a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, não existia nada, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de quem se movia? Presta atenção nisso. Baixa só mais um cadinho que eu quero que eles prestem muita atenção nisso. O Espírito de Deus está se movendo sobre a face das águas. Não havia nada, caos completo, treva absoluta. O planeta que a gente chama de Terra era planeta água no escuro. Entendeu? E o Espírito de Deus está se movendo sobre a face das águas. Eu vou perguntar para você pela segunda vez: o Espírito que está se movendo é de quem? Deus. Espírito que está se movendo é o Espírito de Deus. Agora, é de Deus, está se movendo, mas está fazendo o quê? Não tenha medo não. Nada. Está fazendo nada. Aí o versículo 2 vai aparecer. E ele começa assim, ó: e disse Deus. Alguém já entendeu? E disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? Agora você acha sinceramente que um Deus eterno, poderoso, soberano como é o nosso Deus, criador dos céus e da terra, poderia manifestar o seu poder de qualquer outra forma que não necessariamente verbalmente? Poderia ou não poderia? Só que o nosso Deus estabelece um princípio, e o que eu acho lindo é que, apesar dele ser soberano, os princípios pelos quais ele quer que nós nos movamos, porque quando você lê essa palavra e você entende que a palavra de Deus tem poder para trazer à existência coisas que não existem, para manifestar transformação e milagres, é um princípio que Deus está te ensinando para que você possa viver esse mesmo poder, não é isso? Só que ele poderia te mandar fazer e não
se colocar nessa posição, porque Ele é soberano. Deus poderia, numa inspiração assim, ó, e criar tudo que existe, sim ou não? Se Ele quisesse, poderia ou não poderia? E se ao invés de fazer qualquer expressão que seja humanamente compreendida por nós, se Ele só fizesse assim, poderia ou não poderia? E assim Ele criaria tudo, sim ou não? Mas Ele não fez, porque o princípio que Ele quer que nós nos movamos é o mesmo princípio pelo qual Ele se move em si mesmo. Camila, eu não entendi nada, vai entender tudo agora. O Espírito que está pairando sobre as águas é a terceira e última vez, é o Espírito de Deus. E Ele não está parado, está em movimento. Mas o que Ele está fazendo? Mas quando Ele abre a boca e libera tudo começa a acontecer. A luz aparece, as trevas se escondem, começa a ter porção seca de terra, criação, começa a ter dia, começa a ter noite, a ordem vai entrando, o caos vai acabando, e cada um desses momentos vão acontecendo à medida que Ele libera Ele vai liberando a palavra e as coisas vão acontecendo. Ele vai liberando a palavra e Ele vai criando essas coisas. Agora veja, o que Ele está deixando claro aqui? Que onde houver palavra de Deus, haverá manifestação de poder. Por isso a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Vamos lá? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir. Agora, uma fé genuína só pode ser verdadeira se ela estiver conectada a... Quando você diz assim, eu não estou tendo fé o suficiente para crer. Não, o que você não está tendo é palavra o suficiente para se apegar. Porque quem tem palavra naturalmente vai ter fé. Quando Deus disse assim, olha, haja luz, quem foi que disse eu creio? Quem foi que disse amém, Jeová? Está ligado a essa palavra? Ninguém. Quando Deus disse haja luz, o que aconteceu? Agora eu vou te perguntar, responda com inteligência, não vem na emoção não. Houve manifestação de fé em Gênesis 1 para que houvesse manifestação de mundo? Houve? O que houve foi manifestação de... Camila, cuidado, porque a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé, crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, porque a mesma palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que você tem que entender uma coisa, Deus não precisa da minha fé para fazer nada. Então para que eu tenho fé? A minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada. Quando eu creio Ele pode, quando eu não creio... Mas por que eu tenho que crer? Porque minha fé não dá para Ele o poder de fazer, mas a minha fé me dá o poder de receber aquilo que Ele já fez. Então quando você está debaixo de uma palavra, completa aí para mim por favor. Quando você está debaixo de uma, você só precisa ter consciência de que palavra você está debaixo, e acreditar que ela é para você, e acabou. Acabou. Debaixo de uma palavra, a palavra se cumpre. Ah, Camila, mas é que eu estou esperando um mover de Deus. Eu vou falar rasgado, não fica chateado não. Mover não traz palavra. Lembra, o espírito que se movia era o de quem? E ele estava parado? Estava não, mas o que ele estava fazendo? E olha que eu sou pentecostal, hein? Mover não traz palavra, mas palavra traz um mover sobrenatural. Passou a existir sol, passou a existir lua, passou a existir luz, passou a existir estrela. Tudo isso porque Deus começou a manifestar a sua. Está na hora de você colocar diante de si a palavra que Deus colocou diante de você. Presta atenção. Está na hora de você começar a verbalizar com a sua boca. Eu estou te dando um método prático. Eu estou te dando um jeito de fazer, filho. Eu não vim aqui dizer creia porque eu tenho fé, não. Eu estou dizendo para você igual receita de bolo. Dá para fazer o quê? Dá para pegar o que é espiritual e tornar tangível, visível, palpável, concreto. E como é que eu faço isso, Camila? Primeiro, tendo consciência de qual palavra eu estou debaixo. Segundo, aprendendo a verbalizar o que eu ouvi. O nosso problema não é crer no que a gente ouve.
Você crê no que eu estou pregando, mas por que está com déficit de demonstração de poder, de glória, de milagre, de providência, de prosperidade na sua vida? Por quê? Não é porque não ouve, não é porque não crê, é porque não profetiza o que crê. O que torna você um profeta não é a capacidade que você tem de ouvir o que Deus falou, é a coragem que você tem de verbalizar o que você ouviu. Ter coragem de verbalizar ao mundo o que você ouviu só no pé do seu ouvido é a maior demonstração de fé que você tem na palavra de Deus. É você estar dentro de um consultório médico e o homem te dá um laudo onde você só tem 1 ano de vida, e você conseguir olhar para ele e se lembrar de todos os cultos que você participou, e ao invés de sair cabisbaixo, você olhar para ele e falar: doutor, esse é o laudo da medicina, mas eu sirvo ao médico dos médicos, e a palavra dele sobre mim é que Jesus levou sobre si toda a minha dor, toda a minha enfermidade, e me deu abundância de vida. Quem é? Quem é que consegue encarar o doutor e falar na hora? Fala a verdade, aqui tu tá dando glória, eu quero ver lá no consultório. Então veja, eu posso pregar aqui 2 horas, não é sobre o que você ouve, é sobre o que você tem coragem de falar. Camila, mas importa o que eu estou sentindo. Se sentimento fosse tão importante assim para validar absolutamente tudo, a confissão para receber a salvação de Jesus não precisaria ser pública, porque uma fé que não manifesta obras, ela é morta. Camila, eu não estou entendendo. Você vai entender. Ezequiel está numa visão no meio do vale. Deus diz assim para ele: profetiza, filho do homem. Olha o que Deus diz para ele: poderão viver esses ossos, Senhor Deus Jeová? Tu sabes. Profetiza, filho do homem. Aí Ezequiel diz assim: olha, profetizei como se me deu ordem. Aí o que Deus ordenou? Deus disse assim, ó: diga-lhe assim, filho do homem: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Vento dos 4 cantos, sopra sobre este vale, e porei em vós nervos, músculo, pele, tendões, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. Quem está falando isso? Deus. Vamos lá? Quem está falando isso? Deus. Quem está falando isso? Deus. Falando para quem? Para quem? O profeta. Vamos lá, Deus está falando com quem? Agora, quando Deus fala, não acontece nada. Não se junta um osso, não levanta exército, não acontece nada. Mas Ezequiel diz: me tomou pela mão, me levou e me deixou lá. O que significa? Que Deus levou ele lá, mas não ficou com ele no vale. Ou melhor, vou corrigir, não ficou no vale. Mas se Ezequiel está ouvindo a voz de Deus, Deus não está no vale, mas está com alguém ali. Bom, Deus não está dentro do vale, mas Ezequiel está ouvindo Deus. Se Deus não está no vale, mas Ezequiel está ouvindo Deus, responda para mim: Deus está onde? Oi? Oi? Amém ou não amém? Estamos de acordo? Não é invenção, lê o texto em casa que você vai ver. Agora, por que quando Deus fala não acontece nada? Porque quem primeiro fala é Deus. É Deus que fala para Ezequiel o que ele tem que falar. Por que quando Deus fala não acontece nada? Olha para mim com atenção. Teria porventura a palavra de Deus mais poder na boca de Ezequiel do que na boca de Deus, gente? Não me irrita não. Vou perguntar de novo. Teria porventura a palavra de Deus mais poder na boca de Ezequiel do que na boca do próprio Deus? Não. Mas por que quando Deus fala não acontece nada? Agora, quando Ezequiel fala, esquece. Quando ele fala, um vento começa a soprar. Quando ele começa a profetizar, ou seja, a repetir o que Deus falou, quando ele começa a repetir o que Deus falou, eu vou falar de novo, uma hora você vai pegar. Quando ele começa a repetir o que Deus falou, ele não tem o poder que Deus tem, ele não crê como Deus crê, porque Deus já viu aquilo pronto, ele não. Mas quando ele começa tão somente,
tão somente a repetir o que... Quando ele começa a repetir, ele só repete. Não, me ajude a pregar, diga para alguém, ele só repete. Ele só repete. Quando Ezequiel começa a repetir aquilo que Deus falou, o vento começa a soprar no vale. O texto diz que cada osso começa a se juntar a seu osso, e então vai se levantar, e se levanta um exército poderoso e numeroso. Eu não aguento. Aí fica aqui a pergunta: como é que Deus fala e não acontece nada? Como é que Ezequiel abre a boca e acontece tudo? Óbvio. Quem está no vale é Ezequiel. E Deus está em Ezequiel, não está no vale. Eu quero que você entenda que aonde Deus te coloca, Ele não precisa ir. Se você for um profeta, se você se você tiver coragem de pegar a palavra que está sobre você, de pegar a palavra que você ouviu, de pegar a palavra que você recebeu e começar a verbalizar. Vou dar mais um exemplo. Camila, que eu não sou da obra de libertação. É que eu tenho medo do escuro. É que eu estou em batalha espiritual. É que eu estou esperando as irmãs lá em casa orar para expulsar demônio. Você não precisa esperar as irmãs irem lá. Mas é que eu não sou profeta. Pois você pode virar hoje. Como é que eu faço? Profeta não é quem inventa. Profeta não é só quem revela futuro. O profeta é aquele que tem a capacidade, primeiro, de ouvir Deus. Segundo, de repetir com fidelidade aquilo que Ele falou. Você sabe quando você também é um profeta? Quando você entra nessa casa no meio da batalha espiritual, e ao invés de dizer tenho medo, abre a tua Bíblia no Salmo 91, experimenta entrar em casa com a palavra de Deus e começa dizendo assim, em nome de Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Você vai ver vulto passando de um lado para o outro. O diabo vai tentar te perturbar, mas ele não vai aguentar, porque ele não pode respeitar você, mas ele respeita Deus na tua boca. Aí você vai dizer, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, nele eu confiarei, nele. Libera a palavra. E aí me conta o que vai acontecer depois. Me conta o que vai acontecer depois. Agora sabe por quê? Que alguns aqui não podem me contar o que vai acontecer depois? Porque você fica esperando assim. Se Deus já falou, Ele vai fazer. É assim que você se move. E depois você não entende por que tem palavra, tem promessa, mas tua vida é um tédio. Você vive num platô de resistência. Faz campanha e não quebra, faz jejum e não quebra. E por que não quebra? Porque tu não está lutando contra demônios, está lutando contra a tua mentalidade reduzida. Por que não está quebrando? Você não é ruim de crer, não é ruim de ouvir. Já vai para 1 hora de ministração, você não levantou nem para beber água. Você gosta de palavra. Você se subordina, se submete, reconhece e recebe. Se não fosse o botox, eu já tinha visto quebrar 4 rugas na tua testa. Toda hora você faz assim, faz assim, faz assim. Você ama a palavra, tem palavra, vive debaixo de palavra. Tem coisa na tua vida que está parada. Não é porque você é lerdo, não. É porque você é tão temente a Deus, que você não quer dar um passo fora do contexto de Deus. Aí você fica esperando de Deus resposta. Só que tem um defeito. Tem um hiato no tempo profético da tua vida, mas tu vai pular essa ponte hoje. E que hiato é esse, Camila? Você vê, você ouve, você crê, mas você não verbaliza. E eu vou te dizer por que você não verbaliza. Sabe por que você não verbaliza? Porque você acha que se o poder de Deus é espiritual, ele não precisa se manifestar no físico.
Na hora que Deus quiser, Deus cumpre. Se foi Deus que falou, Ele vai fazer. E é por isso que tua vida está assim. Agora, dá uma de maluca naquela casa. Começa a dar de doido. Eu estou falando um linguajar que é para todo mundo entender, mas é bíblico, porque a palavra diz que quando nós nos movimentamos assim, o mundo chamará isso de loucura, mas para nós é o poder de Deus. E como o poder de Deus entra em movimento? Na minha boca, na minha vida. Camila, como é que o Paulo vai fazer isso? Em casa, meu irmão, ó, ele vai falar com a língua que está nos dedos que Deus deu para ele. O negócio é verbalizar, é botar para fora, é manifestar. Aleluia. Coloca um cartaz, bota a cartolina, escreve uma promessa que Deus te fez na tua casa, coloca em algum lugar, passa por ela, diz uma frase, olha para o boletim de notas vermelhas do teu filho no primeiro trimestre, e ao invés de dizer que menino cabeçudo, que menino desobediente, lembra da palavra e começa a dizer aqui, tudo vermelho, mas tem promessa. Deus falou que vai ser doutor, vai botar canudo na mão. Deus falou que vai ser grande na terra, vai ser maior do que eu. Você não verbaliza. É impressionante. Você tem de Deus palavra, mas não contextualiza nada. Deus está dizendo: eu não vou fazer o que eu já coloquei na tua boca autoridade para fazer acontecer. Deus fala e não acontece nada. Ezequiel fala e acontece tudo. Por quê? Porque Deus não estava falando com o vale. Se ele falasse, o vale ia obedecer. Deus estava falando com... É o que ele está fazendo hoje aqui. Ele está dizendo: eu não vou lá na UTI não, eu vou mandar você ir lá na UTI. Eu não vou ligar para o teu pai para me consertar com ele não, porque eu não fiz nada com teu pai não. Eu vou dar você graça e entendimento para você ligar com teu pai e fazer um conserto com ele. Deus está dizendo para mim e para você: aonde eu te liberei para liberar a palavra, eu não entro. Quem entra é você. E aí eu entro na tua voz, na tua fala, na tua vida, na tua vez. Então o que João está vendo? Que a palavra de Deus está comandando. Então quando eu sei qual é a palavra que está sobre mim, ninguém me desequilibra. Menina, tu precisa ver o que fulano falou de você. Você vai fazer igual Jesus. Diz que está perdoado. Não, mas você tem que resolver isso. Você diz: já está resolvido. Não, porque eu vou botar vocês para conversar tete a tete. Você vai dizer: não tenho tempo. Então quando eu estou debaixo de uma palavra, Deus vai usar tudo, até o que me é adversário, para cooperar com aquilo que Ele liberou sobre a minha. Então primeiro os soldados fazem para cumprir o que Deus falou. Depois quem faz é Jesus. Diga assim comigo para não esquecer essa tríade. Diga assim: primeiro eles fazem. Diga: primeiro eles. Fala, você vai entender. Diga: primeiro eles. Primeiro eles quem, Camila? Primeiro os zombadores, os difamadores, os perturbadores, os fofoqueiros, os donos do print do WhatsApp, do direct, da fofoca, da mentira, do envio, do compartilhamento. Diga: primeiro eles. Isso. Agora diga assim: depois eu. Jesus, quando vê que está tudo consumado, porque ele conhecia qual era a palavra, só faltava o vinagre para acabar com aquilo. Tomou o vinagre e acabou. Diga comigo para a gente começar a encerrar junto. Diga assim, ó: bebeu, acabou. Vai de novo. Diga: bebeu, acabou. Já olha para o vizinho, entrega o recado e diz: bebe logo esse vinagre. Quer acabar com essa luta? Quer fechar esse ciclo de sofrimento? Quer acelerar esse processo? Engole o amargo logo. Aí Jesus viu que já tem tudo: túnica, veste. Já estou vendo, só falta isso agora. Então, se eu beber o vinagre, acaba. Escute: quando você sabe qual é a palavra que está sobre a sua vida, você tem poder de acelerar o processo. Um exemplo, não que isso aconteça com você, um exemplo. Vamos supor que alguém errou com você.
Só que você não sabe qual é a palavra que tem sobre a vida dessa pessoa. Você está velando para Deus cumprir a palavra que tem sobre a sua. Ah, fulano que errou comigo. Se você quer acelerar logo o processo, vou te dar um conselho. Não espera o fulano vir te pedir perdão. Porque dos errados, Deus não espera nada. Não se iluda. Agora, quer acelerar o processo? Ai, é luta acelerar o processo. A gente aguenta o açoite do chicote, mas na hora de beber o vinagre, vai logo nele, vai logo nela e dá aquela de doido. Que é quando você não fez nada, pastora. Você não fez nada. Só que você tem que dar de maluco para resolver um negócio. E dizer assim: então, irmão, queria te falar que desde aquele dia, aí você que sabe qual foi o dia que azedou, que desde aquele dia aconteceu algo entre a gente, né? Eu quero te pedir perdão. E lutar contra os pensamentos intrusivos que ficam dizendo assim: descarado, infeliz, era você que... Não! É vinagre. Jesus não cuspiu, Jesus engoliu. Aleluia! Então eu queria, irmão, te pedir perdão. Eu percebo que quando eu passo, você fica chateado. Eu te magoei de alguma maneira. Você me perdoa? Só vai acontecer duas coisas. Ou se ele for quebrantado, se ele for um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vai se quebrantar na hora de constrangimento em amor. Porque ele sabe o que ele fez. Porque quem faz sabe o que faz. Mas, né? Só duas coisas vão acontecer. Se ele tiver constrangido, quebrantado, o que ele vai fazer? Irmão, foi de Deus você vir aqui, me perdoa você. Aí é aquela coisa linda. Não, eu também errei. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Agora, pode acontecer também do outro lado. Eu já vi acontecer assim. Você chega humildemente para pedir perdão por uma coisa que você não fez. Você olha para aquela cara da pessoa e diz assim: fulano, você me perdoa? E ele responde assim: tá perdoado. Né, irmã? Aí nessa hora você: amém. Muito obrigada, irmão. Fala aí para tua irmã, diz para ela: engole, engole. Fala para o teu irmão, fala para ele: engole. Engole, engole, vai valer a pena, engole. Engole o teu orgulho, engole a vaidade, engole, porque aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo humilhar, este será exaltado. Jesus não disse quero água, guarde isso. Jesus não disse quero água, Jesus disse tenho sede. Porque quem conhece a palavra sabe o que o outro vai dar. Não vai dar água, então não vou pedir água. Eu vou dizer que eu tenho. E trouxeram vinagre. Só faltava isso para ele liberar o espírito. Ou seja, para acabar aquela agonia. Olha para mim aqui, por favor. Jesus está dizendo, sabe por que algumas agonias na sua vida ainda não terminaram? Porque elas não pararam em mim, pararam em você. Porque o que cabia ao inimigo fazer, ele fez. Mas o que está cabendo a você, você não consegue fazer. E o que eu não estou conseguindo fazer, Camila? O vinagre é a parte mais complicada do texto. Por quê? A gente aguenta soco, pontapé, coroa de espinho, pedrada, cuspe, tapa na cara. Sabe por quê? Porque quando a gente sobrevive a todas as coisas que fazem com a gente está mandando uma mensagem de sobrevivência para todo mundo. Dizendo, olha, eu estou aqui, eu sobrevivi à traição, à rejeição, o abandono, a decepção, a depressão. Olha, eu estou aqui, eu sou um lutador, eu sou uma guerreira, eu sou um guerreiro. Eu não entreguei os pontos. Você mandou uma mensagem. Querendo ou não, isso preserva seu orgulho, preserva a sua dignidade. Brabo, brabo. É quando o processo para na gente. Quando Deus diz assim, ó, nem chute, nem isso, nem aquilo. Agora é você engolindo teu orgulho. É a parte mais difícil.
Minha avó Zilda tinha um ditado que dizia assim: que é um quebrado para quem já está todo ralado? Quem conhece esse ditado sabe que esse ditado não é assim originalmente, mas eu jamais vou falar isso aqui. Então o que minha avó queria dizer? Vamos supor que você caiu, quebrou a perna, fratura exposta do lado esquerdo e ralou o joelho do lado direito. Você vai gritar pelo ralado do joelho ou pela fratura exposta no esquerdo? Você nem vai ver que ralou o joelho. Aí eu adaptei o ditado da minha avó. Que é um ralado para quem está todo quebrado? O Senhor está dizendo: dá uma olhada na tua vida, vê tudo que tu já passou até hoje e vê se não vale a pena eliminar logo esse processo, engolindo esse orgulho. Eu não sei para quem, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Liga para quem você tem que ligar, desce diante de quem você tem que descer, ainda que seja a pessoa mais altiva da sua família, aquela que nunca te ajudou com um grão de arroz, porque o único grão de feijão que ela deu, ela jogou na tua cara. Ainda que seja ela, desce, bebe logo e acaba com isso. Acaba com esse processo, engolindo o seu orgulho, sua vaidade. Se humilhe. Eu vou te dar agora alguns segundos para pedir a Deus graça para conseguir se humilhar diante de quem não merece. Peça isso agora: Senhor, me dá graça. Me dá graça para conseguir dar a paz do Senhor sem rancor no coração pelo que Ele fez comigo. Me dá graça, Senhor, me dá graça. Me dá graça para continuar amando alguém que me fez mal e acha que eu não sei da artimanha que preparou contra mim. Me dá graça. Me ajuda a beber esse vinagre. Não deixe o processo parar em mim, mas que a tua palavra na minha vida continue em movimento, em nome de Jesus. Eu não quero parar o processo. Em nome de Jesus, ore comigo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Em nome de Jesus, nos dá graça para tomar esse vinagre, Senhor, e para acabar logo com esse processo de dor e agonia. Almas amarguradas, pois eu profetizo que a amargura do vinagre vai ser a cura dessa alma. Liberação de perdão. Março seja marcado por este perdão, ainda antes de 31 de março, ainda antes da última segunda-feira desse mês. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, quebra algemas, cadeados de anos, aonde os ciclos de dor estavam abertos, porque alguém não conseguia se humilhar. Mas hoje, profeticamente, nos dá graça para beber esse vinagre. Limpa a nossa alma, cura a nossa alma. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda esse homem a liberar o seu devedor. Ajuda essa mulher a perdoar seu difamador. Ajuda. Jesus, tem misericórdia. Tem corações agora que não querem abrir mão, Senhor. Ela diz: eu não abro mão. Ele diz: eu não abro mão. Mas por favor, Senhor, tu podes fazer ele abrir mão disso. Tu podes fazer ele entender que esse ódio, que essa amargura está envenenando a alma dele e ampliando a dor e a angústia. O sangue de Jesus tem poder. Passa teu sangue aqui. Passa teu sangue aqui. Sangue de Jesus, sangue carmesim, passa teu sangue aqui. Por favor, Deus, ajuda. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém.
Oh, glória! Só quem crê, olha para o vizinho e diz assim: eu vou beber. Eu vou beber. Fala para ele: eu já estou sentindo um amargo já. Eu estou bebendo, eu vou beber. E aí que o que disse Jesus, você vai dizer também: está consumado, acabou. A dor, a agonia, a angústia acabou. Está consumado. Quebrou o platô. Ops, aqui. Quebrou o platô. O que é platô? Limite de resistência. Aquela área que ninguém rompe, onde o gráfico para de subir. Deus está dizendo: o teu vinagre vai quebrar ele. Quebrou. Está consumado. Tendo dito isso, entregou o seu espírito. Está liberado. Dá um sorriso para esse crente que entrou num vento nessa noite. Porque ele pensou que ia ter fogo, poder, unção. Ele não sabia que ia ter perdão. Essa área, não. Ele pensou que hoje ia ouvir Deus dizer para ele: eu sou tua vingança, eu sou tua justiça. Aí Deus te trouxe aqui e diz: perdoa. Perdoa que essa agonia acaba. Então anima esse crente que está do teu lado aí. Fala assim para ele: está liberado. Está liberado. Quem bebe o vinagre é liberado. É liberado da angústia, da dor, do sofrimento. Jesus diz assim: ó, está consumado. Entregou seu espírito. Então primeiro eles fazem, depois eu faço. Vamos lá? Primeiro, depois. Você não pode deixar o processo parar em você. Oxe, você é o mais interessado. Não, olhe para mim. Não deixa o processo parar em você. Se até o inimigo está cooperando, não é você que vai atrapalhar, filha. Entendeu? Está consumado, liberou o espírito. Então primeiro eles fazem, depois. E faz bem feito, tá? Faz bem feito. Aí ele fez. Por último, e agora quem faz? A palavra. Aí você diz assim: porque Jesus morreu, né? Naquele momento ali, ele morreu. Aí os soldados receberam ordens de Pilatos, a pedido dos sumos sacerdotes, que disseram: olha, sexta-feira vai dar 6 horas, amanhã sábado, tem que tirar os corpos do madeiro. Aí pegaram cada um pedaço de pau na mão para arrebentar os joelhos dos crucificados, para rasgar as mãos, cair do madeiro e ir para a vala, porque crucificado não tem direito a sepultamento. Jesus só foi sepultado porque nessa hora que quebraram o da direita e quebraram o da esquerda, vem chegando Nicodemos e José de Arimateia com uma carta de autorização, porque José de Arimateia conhecia Pilatos e foi lá requerer o corpo de Jesus. Então José de Arimateia, muito provavelmente, é a pessoa que Deus usou para cumprir a terceira profecia de Isaías, porque o texto diz: olha, pegaram o pau, quebraram o da direita e quebraram o da esquerda. Chegando-se, porém, a Jesus, o texto não diz que não quiseram, o texto diz que não puderam. Aí João, que tem a profecia de Isaías de cor, vai olhar para o cenário e vai dizer: não puderam, porque sobre ele havia uma que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser. Quem está desligado vai dizer assim: coincidência, né, menina? Mas João sabia. Então eu tenho para mim que esta palavra se cumpre com José de Arimateia chegando junto com Nicodemos, requerendo o corpo de Jesus, que já havia recebido autorização para tomá-lo de Pilatos. E Pilatos deu. Por isso Jesus foi o único crucificado que teve sepultamento. Todos os outros eram jogados na vala. Mas isso também aconteceu para que se cumprisse que ele seria colocado num sepulcro novo, no meio de um jardim, etc, etc, etc. Que é isso? Isso aqui é uma noite que Deus está dizendo: abre a tua mente para a palavra, porque tua vida não é um encontro de coincidências e nem um encontro ocasional de desgraças. A tua vida é guiada pela palavra. É isso. Tiraram o corpo de Jesus do madeiro e não quebraram ele. Não quebraram porque sobre ele havia uma. Por que não quebraram? Se já estava perfurado, cuspido, ensanguentado, açoitado, inchado, que diferença fazia? Toda a diferença.
Porque lá no futuro, a estrutura institucional da igreja seria dita por Paulo como corpo de Cristo. E o corpo, para ser corpo, precisa da preservação da estrutura. Aonde está a estrutura? Nos ossos. Salomão vai dizer que a vida do homem está nos ossos. Escute isso. Então pode fazer o que for com o corpo, só não pode quebrar. Por quê? Enquanto houver estrutura, há reforma. Vamos supor que você quer reformar uma casa. Você quer mudar cor, quer mudar tinta, quer mudar acabamento, quer mudar tudo. Só que você não vai derrubar a casa porque a estrutura foi bem feita. Tem sapata ali para construir um prédio. Aí você não derruba alicerce, você não derruba coluna. Você derruba tudo que está encapado de fora e começa a construir a partir daquela estrutura. A nossa vida é a mesma coisa. Enquanto você tiver preservação da sua estrutura, você pode derrubar a casa e reerguer ela. Compreende? Escute isso. Jesus falou isso acerca do seu corpo. Ele disse acerca do templo: eu derrubo ele em um dia e reconstruo em 3. Não entenderam nada. Jesus não estava falando do templo. Jesus estava falando dele. Mas estava comparando o seu corpo, a igreja, ao templo. Por isso usou o exemplo do templo. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem ainda suporta 5 minutos, diga eu aqui. Camila, eu não suporto mais, calha a boca. Posso ir embora? Não. Vai dar paz. Não, eu não vou não. Então preste atenção. Toda a sua parte externa foi moída, porque isso também estava na... Ele seria moído, castigado. Vão fazer muitas coisas comigo, contigo e com a igreja. Vão cuspir, vão caluniar, vão socar, vão açoitar, vão prender, vão castigar, difamar, disciplinar. Só que é questão de tempo. A gente levanta de novo, se ergue de novo, acredita de novo. A gente prega de novo, salva de novo, alcança de novo, restaura de novo. A gente ora de novo, canta um hino novamente. Meu Deus. Deus está dizendo a alguém aqui: ei, cuspiram, caluniaram, difamaram, mas sabe por que você está aqui? Em 3 dias eu vou fazer uma reforma. Alguém está entendendo? A palavra de Deus vai se cumprir. Completa para mim, por favor. A palavra de Deus vai. A palavra de Deus vai. De novo, a palavra de Deus vai. Cumpriu a cruz, cumpriu o açoite, cumpriu a vergonha, mas também cumpriu João capítulo 20. E ao terceiro dia, Maria foi até a sepultura, e os anjos olharam para ele e disseram: mulher, por que procuras aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Você está sendo reformado. A tua estrutura está sendo preservada. Quem é corpo de Cristo, levanta a mão para cima e diga: quebrar. Ninguém quebra. Ninguém quebra. Ninguém vai quebrar a tua casa. Ninguém vai quebrar a tua família. Ninguém vai quebrar o ministério que o Senhor te confiou. Não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. Dá um salto dessa cadeira. Você será reformado, mas não será quebrado. Levante a sua mão. Ministério de louvor, corre aqui. Ministério de louvor, cadê? Vem, vem, vem. Tire alguns segundos para adorar.
aquele que venceu. Ele venceu. Ele venceu. Mestre, a gente sabe cantar aquele hino que diz assim: a terra estremeceu, a gente sabe. Então prepara aí, porque a terra tremeu lá e vai tremer aqui também. Vai tremer aqui também. Vai tremer, vai tremer, vai tremer. Segura aí, ao meu sinal. Organiza aí, organiza aí. Ao meu sinal. Camila, o que aconteceu ali depois que ele morreu? Ainda aconteceu uma coisa antes da ressurreição. Jesus morreu. Quando vieram para quebrar, aquela palavra protegeu ele de ser quebrado. Agora eu te pergunto, nessa ocasião, nessa hora, Jesus estava vivo ou estava morto? Quando vieram quebrar as pernas, gente, isso, já tinham até furado o homem do lado. Então vamos lá, vou perguntar de novo. Nessa hora, Jesus estava vivo ou estava morto? Responda para mim com inteligência. Morto se defende? Não. Morto reage? Não. Morto responde? Não. Morto fala? Não. Se tu estiver falando com morto, vai fazer uma campanha de oração. Morto não se defende, morto não reage, morto não fala. Morto é impedido de agir, vencido e sem força. É. E eu estou pregando aqui agora, e o Senhor está dizendo que tem gente aqui que chegou nessa fase. Você está no local, mas não pode responder, não pode reagir, não pode falar. Aí você diz: Camila, e agora? O que vai acontecer? Primeiro eles fazem, depois e por fim a palavra faz sozinha. Camila, mas como se eu estou nessa situação? A palavra de Deus diz acerca dela própria, porque ela é viva. Você está morto, mas ela é viva. E o texto diz: vive e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então sabe o que Deus está dizendo? Nessa fase da sua vida, onde você não está podendo fazer nada, a palavra vai se mover para preservar a sua estrutura e tudo que você pensava que estava a perder nesse processo. Escute, a palavra vai entrar em áreas do teu casamento que você não pode mais conversar. A palavra vai entrar em áreas da tua vida familiar que você não tem mais acesso para mexer. A palavra vai entrar em áreas da tua empresa e do teu escritório onde você não pode sugerir. A palavra, ela tem o poder para se mover em áreas do ministério que o Senhor te confiou, para que você não tenha que pedir e nem falar nada com ninguém. A palavra vai falar, a palavra vai entrar, a palavra vai se mover. Jesus já estava morto, mas a palavra se moveu em José de Arimateia, em Nicodemos, foi tirado o corpo. Ao 3º dia, ele ressuscitou. Ressuscitou e Maria Madalena está falando com ele na porta do sepulcro, João 20, e não conhece ele. Como que pode isso? É Jesus ou não é? Só que ela está falando com ele e não identifica, porque a memória, não só da mente de Maria, mas de todo mundo que conheceu Cristo naqueles dias, foi de um final chocante e marcante. Um rosto inchado, ensanguentado, cheio de hematoma. Só que a estrutura estava preservada. Ele ressurge de uma maneira diferente. Não sei dizer como, mas sei dizer que as pessoas que o conheciam antes, parece que ainda estavam com a visão do trauma e não conseguiam ver que era o Filho de Deus. E Deus falou comigo para eu dizer a você: muitas coisas no seu estereótipo podem mudar, mas todo esse processo que você está vivendo, Deus está dizendo: eu vou manter tua estrutura, porque ela vai garantir, sabe, esse recomeço. Vou falar como Deus está mandando. Tem gente aqui que assim que esse processo acabar na sua vida, vai falar com você e não vai te conhecer. Vai dizer: você está diferente.
E é diferente para melhor. Para melhor. Jesus ressuscitou. E Ele quer ressuscitar alguém hoje aqui. Camila! Como é que eu faço para ressuscitar? Primeira coisa, você tem que morrer. Camila, mas eu não queria morrer não. Paulo morreu estando em vida. E cada crente aqui que serve a Deus, um dia já morreu. Você olha para mim e você não diz. Mas eu morri pro baile funk, por exemplo. Não, tu acredita nisso? Tênisinho coloche, almoçado, marrom, bermudinha samba canção, barriga de fora, top do piu-piu. Eu sentava no último banco da igreja, eu chorava: Senhor, tua presença, aleluia, eu te amo. Mas eu não posso fazer uma aliança contigo. Eu não morria. Eu ia em todo culto e não morria nenhum. E eu sabia que viver para Cristo é morrer para si. Só que eu gostava muito. Aí eu não conseguia. Então eu chorava aqui, ia para lá. Aí um dia um pastor disse assim: Jesus disse: ora, sem mim nada podeis fazer. Eu dizia: Jesus, quando eu largar lá eu venho aqui. Quando eu largar lá eu venho aqui. Aí um dia Jesus falou para mim: quando você vier aqui, porque sem mim. Só que eu via todo mundo arrumado, diferente. Eu dizia: mano, isso não é para mim. Eu era surfistinha de bodyboard. Eu me lembro que quando eu comecei a visitar a Assembleia de Deus, o irmão dava paz do Senhor e falava: e aí, qual é? Diante de Deus. Não, sério, você acredita nisso? Loucura. Mas eu criei numa palavra que liberaram sobre mim. Por isso eu, durante muitos anos, preservei um bordão onde eu sempre dizia: quando Deus te fizer uma promessa, acredita. Eu não tinha nada que pudesse me colocar aqui onde estou agora. E quando eu digo onde estou, não é num púlpito não. Porque eu não estou aqui porque sou mais santa do que você. Estou aqui porque sou tão arrependida quanto você. Eu acreditei nessa palavra. E tem uma palavra sobre a sua vida. E Jesus vai cumprir tudo o que ela diz. Só tem uma coisa que Ele não vai fazer. O quê? Acreditar por você. Deus fez uma promessa a Abraão. E tudo que Abraão viveu foi Deus que cumpriu. Só teve uma coisa que Deus não fez: a mudança de Abraão. Deus não enrolou uma cortina naquela tenda. Deu caminho, deu direção, deu terra. Mas a mudança Deus não fez. Sabe o que Deus está dizendo? A mudança quem faz é você. Quem tem que sair de onde você tem que sair, quem tem que resolver o que tem que resolver é você. Agora, a garantia de cumprir a palavra é comigo, diz o Senhor. E eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Nós éramos um núcleo familiar naquela época de 48 pessoas. Só um núcleo, a família de perto. Primo de primeiro grau, sabe? Vó, avô. E ninguém conhecia Jesus na minha família. Jesus era um boneco de madeira que eu via na frente da igreja católica no Natal, era no presépio. Era o que eu conhecia de referência de Cristo. Falavam sobre Deus, mas eu não sabia que tinha que entregar a vida para Jesus. Aí um dia eu li e o pastor pregou dizendo que foi Jesus que disse. Não foi igreja, não foi pregador, não foi padre nem pastor. Jesus, acima de tudo que você entende como religião. Foi Jesus que disse assim, ó: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aí eu peguei, porque ele diz assim: aquele que se envergonhar diante de mim, diante dos homens. Ele nunca disse aquele que não crê. Ele disse aquele que se envergonhar do que crê. Porque se está aqui, crê. E eu estava lá porque eu cria. Mas na hora de confessar eu não conseguia. Aí eu pensava assim: Ele conhece meu coração. Só que era Ele que dizia: se não me confessar aqui, por vergonha, envergonhado ficará lá naquele grande dia. Aí eu entendi porque que os tímidos não herdarão o reino do céu. Porque não é questão de personalidade, é questão de covardia. Se você crê, você tem que confessar.
Não, Camila, eu creio, mas ainda não me sinto pronto para confessar. Então você não crê. Camila, mas eu tenho vergonha, o que eu vou fazer com a vergonha? Mete a vergonha no bolso e crê com vergonha e tudo, confessa com vergonha e tudo. Por quê? Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Olha para mim, Jesus está vindo. Jesus vem. Irmão, foi-se o tempo que ler Apocalipse na Bíblia dava medo, hoje dá esperança. Jesus te trouxe hoje aqui com um propósito. E você nem está ruim como eu, nem está de barriga de fora, nem está de top. Tem mais respeito do que eu tive um dia. É uma obra progressiva. Só que a decisão tem que ser diante dele. Eu vou te dar uma chance agora. Talvez ninguém nunca te explicou isso. Camila, tem que confessar? Tem. Quem mandou? Jesus. Tá bom para você? Como é que eu faço então, Camila? Vai ser assim, ó. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, se você está aqui hoje, está afastado, conhece a palavra, Deus está dizendo, arruma a tua casa hoje. Ah não, depois que eu arrumar eu venho. Por isso que tu não arruma. Você precisa de Jesus para arrumar ela. Ah, depois que eu casar eu vou. Por isso que tu não casa. Que é Jesus que vai te ajudar a arrumar a tua vida emocional. Ah, Camila, mas é que eu tenho que resolver umas paradas. Eu estou no rolo, vem você e teu rolo. Bota tudo diante do altar. Ele não disse para ninguém se arruma e vem. Ele disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. E ele não disse, eu vou te dar uma surra. Ele disse, e eu vos eu aliviarei. Eu conto 1. A igreja vai começar a orar agora. Quebra de cadeias, poder de decisão. Senhor, se houver alguém aqui que se afastou, dá ele, dá a ela poder de decisão. Dá ele a ela clareza acerca do livre-arbítrio. Por favor, Jesus. 2,5. Camila, sou eu me afastei, me distanciei. Eu venho ao culto, eu venho à igreja, mas eu não reconciliei, eu nunca confesso publicamente. O que eu tenho que fazer? Quando eu disser 3, se você estiver nessa condição, você vai levantar a mão e eu vou orar por você. Tenha coragem. 1, se você crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, você precisa confessá-lo. 2, a igreja está orando por você agora. Eu não sei o quanto você foi moído, cuspido, caluniado, mas em Cristo você pode ser reformado. Novo corpo, novamente, nova chance. Redenção. 2,5. Camila, sou eu. Se é você, 3, levante a sua mão e eu quero orar por você. Mantenha a mão erguida, me deixe te ver. Me deixe te ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58. 58 vidas. Desce, vai tremer. Vai tremer. A terra vai tremer. Treme. O sepulcro se cante. E nada vencerá seu grande amor. Declare. Ó morte, onde está? O quê? O Rei ressuscitou. Grita. Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado. Cante, cante, cante. Pra sempre ele vive, ressuscitou. Diga pra sempre, pra sempre, pra
Nós vamos segurar esse aleluia só por alguns segundos. Aqueles que levantaram a mão, levante novamente. Os 58 que eu pude contar, vai, levante a mão. Agora, os que estão aqui em oração comigo, se você está vendo uma mão erguida perto de você e é crente, por favor, vá até essa pessoa, põe a mão no ombro dela e vamos orar juntos agora. Camila, tem uma mão aqui, vai lá, homem com homem, mulher com mulher. Procure alguém, bote a mão no ombro dele, dela, dessa pessoa que está de mão estendida. Ore junto com essa pessoa. Ninguém sozinho agora, por favor. Voluntários da igreja em atividade, obreiros, deem uma olhada. Botaram a mão aí no seu ombro, já tem alguém orando com você? Já tem? Pronto. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada uma dessas pessoas. Te agradecemos, Senhor, porque nessa noite salvação e glória chegaram a esta casa. Nós abençoamos essa vida no nome de Jesus. Te pedimos, perdoa os seus pecados, dá a ela o alívio de quem é perdoado, de quem é redimido. A paz que excede todo entendimento abunde agora no coração dele, abunde no coração dela, Senhor. Enche do teu Espírito Santo. Escreve o nome dele no livro da vida. Torna a dar alegria. Nós ministramos sobre eles o perdão dos pecados, a alegria, a alegria da salvação. Declaramos a quebra de toda maldição, de toda legalidade do inferno. Cai por terra em nome de Jesus. Declaramos eles salvos, sal da terra e luz do mundo. Se tu vieres arrebatar a tua igreja ainda esta madrugada, leva eles contigo, para que possamos estar para sempre juntos com o Senhor. Reforma eles e os demais. É assim que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Prepara para cantar, dizemos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Vamos, libere um aleluia, libere. Cantamos aleluia, mais uma vez, cantamos aleluia, glorifique aquele que vive, aleluia,
Eu sei que a minha vida está debaixo de uma palavra, está nas mãos do meu Jesus que vive está. aplauda mais forte, aplauda mais forte, misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Quem é do assobio pode assobiar, tudo que tem fôlego.